Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e o meio-campista Léo Fernandes, né, pode estar chegando no tricolor. Trago atualizações aí para vocês de um ponta do Boca Juniors, né, que o São Paulo pode estar interessado. O tricolor entra em campo amanhã, né, contra o Atlético Mineiro, jogando em casa no Morumbis. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero te explicar agora qual a chance de um ponta, direita e esquerda, do Boca Juniors pintar como reforço do São Paulo. Um site argentino chamado El Craque Deportivo, que erra muito mais do que acerta, afirmou que o São Paulo está de olho em Ezequiel Ceballos, 22 anos de idade, formado na base do Boca Juniors. Ele sobe ao time profissional no fim do ano de 2020 e começa a ser mais utilizado em 2021. Nessa temporada tem números ruins, 20 jogos, 1 gol e 1 assistência, mas é nessa reta final de ano que ele conseguiu a condição de titular e tem tido alguns destaques, inclusive uma série de elogios. Contrato longo, até dezembro de 2026, até por isso haveria a necessidade de o São Paulo comprá-lo. Confesso que achei a notícia estranha, primeiro porque o São Paulo não pretende gastar muita grana com a aquisição de direitos econômicos, depois porque os alvos são um lateral esquerdo e um camisa 10. O Ezequiel Ceballos é um ponta, que pode jogar pela direita ou pela esquerda. De qualquer forma, mandei mensagem para uma fonte são paulina que afirmou: não tratamos absolutamente nada sobre esse nome, pode descartar. Fecha aspas. Diante disso, esqueçam qualquer chance de Ceballos, jogador do Boca Juniors, pintar no tricolor. Combinado? Bora falar agora sobre Léo Fernandes. Você sabe de quem eu tô falando, né? Meio atacante de 26 anos de idade, uruguaio, que fez grande temporada com a camisa do Peñarol e foi especulado como um possível camisa 10 do São Paulo. Tricolor procura um meio atacante com as características do jogador, que tem números impressionantes. Em 2024 foram 45 jogos, 21 gols e 16 assistências. Ele tem quase que uma participação em gol por partida. Foi o grande craque do Peñarol, a maior surpresa da Libertadores da América desse ano. Importante contar que o Léo não pertence ao Peñarol e já está descartada a sua permanência para o próximo ano. Tudo porque o Toluca do México, que é dono dos seus direitos econômicos, está pedindo 7 milhões de dólares, ou mais ou menos 40 milhões de reais, para que ele seja vendido. Nesse momento, não há nenhuma chance de o Peñarol fazer esse investimento. O mais provável é que apareçam propostas da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. Sobre o São Paulo, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte tricolor. Essa pessoa disse que por tais cifras fica absolutamente inviável. São Paulo não terá capacidade para fazer um investimento desse tamanho, mesmo reconhecendo a qualidade do atleta, que arrebentou com a camisa do Peñarol, mas havia tido uma passagem discreta pelo Fluminense no ano passado. 45 jogos, 21 gols e 16 assistências. Nesse momento, o Toluca do México tem batido na tecla de que não tem a intenção de um novo empréstimo. Está na hora de recuperar o investimento feito no jogador. O Zé vai atualizar a gente sobre a situação do tricolor São Paulo. O tricolor está a 2 pontos de se garantir na Libertadores do ano que vem, não é isso, Zé? Exatamente isso, Michele. 2 pontinhos de se garantir no mínimo na pré-Libertadores. Esse pontinho que conquistou fora de casa, o São Paulo agora tem 11 pontos a mais do que o Cruzeiro, que é o 7º colocado. E tem 12 pontos a mais do que o Bahia, que é o 8º colocado. Com isso, então, o São Paulo precisa só de 2 pontos para se garantir no mínimo na pré-Libertadores. A gente sabe que o São Paulo quer entrar na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025, vaga direta, mas para isso vai precisar esperar um pouquinho mais. Hoje o G4 virou G5, com a entrada do Flamengo ali no grupo dos 4 primeiros colocados, e o São Paulo então ainda faz mais 4 jogos no Campeonato Brasileiro desse ano. No próximo sábado pega o Atlético Mineiro no Morumbis, jogo importante, o Atlético Mineiro já pensando talvez aí em decisão de Copa Libertadores da América. Na sequência vai fora de casa pegar o Grêmio, depois recebe o Juventude e encerra a sua participação no Brasileirão de 2024 contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, que promete ser um jogaço. A gente bateu um papo com o Lucas ontem, depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, o Lucas que marcou o gol do São Paulo. Perguntamos para ele exatamente sobre essa necessidade de tentar garantir logo a vaga na Copa Libertadores da América para dar uma tranquilidade para esse elenco até o final do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir o Lucas então aqui no Gazeta Esportiva.
Sem dúvida, o quanto antes a gente puder definir isso é melhor. Mas a gente sabe que é difícil e provavelmente vai ser decidido nas últimas rodadas, né? Ou na penúltima ou na última, porque a briga está muito acirrada ali naquela parte da tabela, né? E a final da Libertadores acho que é só dia 30, né? Então a gente vai ter que lutar até o fim, mas é óbvio que a gente queria definir isso o quanto antes. Hoje era um jogo importante, a gente deixou escapar 2 pontos. Mas não tem pra onde fugir, é lutar até o final, conseguir um bom jogo sábado em casa, conseguir esses 3 pontos que vai ser fundamental pra gente e lutar até o final, não tem pra onde correr. O problema é o São Paulo oscilando demais nessa reta final de campeonato. São Paulo não consegue engrenar boas atuações e isso complica, o São Paulo fica à mercê aí nessa indefinição se vai de G4, né, ou se vai direto a Libertadores, ou se vai... Acho que não se vai, vamos falar assim, ó, se vai a pré-Libertadores ou se vai de forma direta. Então isso vai se arrastar até a última rodada pela instabilidade do São Paulo. A enquete do dia é: o São Paulo busca laterais, direito, esquerdo, e um meia. Precisa de reforços em outras posições? Sim ou não? Arnaldo? Precisar, pode até precisar. Poder é outra coisa. Entre o querer e o poder é uma distância grande, né? Eu acho que essas 3 posições são as óbvias, sobretudo a lateral esquerda, mas dá para já prever que não será simples reforçar o time. Até porque na lateral esquerda o São Paulo procura um reforço desde a saída do Caio Paulista. Já estamos entrando no final de novembro e ele não conseguiu ainda. E nessa posição, né, Éder, aí tem uma necessidade de um titular. Essa é a grande questão. Nas demais, a gente pode até discutir. E eu nunca vi um camisa 10 na minha vida barato ou acessível, na minha vida. E o São Paulo não tem, pelo que eu sei, muita grana para investir. Essa é a questão para 2025. A respeito da enquete, bom, o Arnaldo já falou brevemente, mas falou muito bem que a lateral esquerda, quem sabe não é um só, são 2 jogadores que quem sabe precise, e um que chegue para colocar a camisa e entrar em campo. Dia 15 contra o Cruzeiro lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? O meio é muito difícil, mas eu tenho observado muito futebol sul-americano, principalmente. Temos alguns valores na Série B, por exemplo. É que o problema é que quando você fala de Série B, a gente... não é um jogador que vai chegar para resolver o problema. Não se sabe. Não quer dizer que o jogador, no momento, ele está num clube de Série B, que ele seja um jogador eternamente de Série B que não consiga vestir a camisa do São Paulo e jogar. A gente está cheio de exemplos de jogadores que vieram do menor, chegaram no grande e deram... Né, até citei um exemplo que eu não lembrava que ele foi base do São Paulo, o Friso, né, Ilcinho? Falei com você sobre isso hoje. Eu vi alguns jogos do Curitiba para ver esse jogador e gostei muito. Matheus Friso, o nome dele, e é um jovem, não é um... Então, é a questão da aposta, né, do investimento. Se não deu certo, você aperta a mão do cara e segue a vida. Não é igual o Ramos, que você, além de ter o prejuízo esportivo, apertou a mão e está deixando um monte de nota de 200 na mão do cara. Isso que machuca, entendeu? Portanto, eu acho que o São Paulo tem que ser muito criativo nessas contratações, nessas observações, principalmente. Tem que ser muito, muito inteligente e criativo para conseguir oportunidades. E aí não sei se com a venda do Nestor, com a venda... Esse dinheiro seria investido também no futebol, né? Isso eu não sei dizer. Seria importante para você conseguir fazer uma contratação, já que principalmente o camisa 10 não é barato. Cara, eu independente se é o 10, se é o 9, se é os pontas, eu acho que são 2 questões. A primeira é a quantidade de dinheiro disponível, e a segunda é o estilo do nosso treinador. Eu acho que um 10 no nosso time, ele fica meio sem função. Teria que ser um jogador bem específico, que ele conseguisse ser um falso segundo atacante e um falso terceiro volante que se adaptasse muito bem às condições dentro de campo. Então, se a gente procurar, dando um exemplo dos que a gente tem hoje, se a gente contrata o Alan Patrick, ele se encaixaria no estilo de jogo do São Paulo hoje, do treinador? Não acho que se encaixaria. O próprio Garro do Corinthians também não. Eu acho que são esquemas específicos para esses jogadores. E hoje o nosso esquema, ele prioriza muito o lado, são os pontas.
Então a nossa referência é muito pelo lado. Então eu acho que hoje o São Paulo deve ter outras prioridades além do 10. Se caso o ano que vem mude a estrutura, o jeito de jogar e a forma, e a gente encontre esse 10, e um 10 que se adapte ao esquema tático escolhido pelo treinador, aí sim a gente pode pensar na questão. Mas hoje, final de temporada, vendo o que o Zubeldia apresentou para nós, eu acho que o 10 não se faz necessário nesse esquema do São Paulo hoje. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar um pouco aqui sobre essas últimas notícias do São Paulo. Com a janela de transferência se aproximando, né, começa a surgir especulações aí envolvendo o nome do tricolor no mercado da bola. Nome então como Léo Fernandes, né, o meio-campista Léo Fernandes, e o Ezequiel, né, ponta do Boca Juniors, os nomes da vez, né, no São Paulo. Na minha opinião, isso aí é tudo especulação, né, galera? Não passa disso. Até porque o Toluca tá querendo quase 40 milhões de reais, né, pelo jogador. Dinheiro que o São Paulo não vai investir, galera. Não tem jeito. Até porque o tricolor deve ficar no prejuízo novamente esse ano. E com a aprovação do fundo de investimento, o São Paulo pretende investir bem menos, né? O São Paulo então pretende trazer jogador em fim de contrato, que chega, né, apenas com salário e com direito de imagem. Igual o Oscar, né, pessoal, que chegaria aí no São Paulo de graça. Então o São Paulo só pagaria seu salário, né, e seu direito de imagem. Como eu falei alguns vídeos atrás, né, se o São Paulo liberasse alguns jogadores, não renovasse com o Luiz Gustavo, com o Rafinha, o Santiago Longo também não deve ficar, né, até porque tem empréstimo até o meio do ano, então provavelmente no meio do ano não vai continuar no São Paulo. O São Paulo conseguia, né, aliviar sua folha salarial e trazer alguns jogadores, né, como o Oscar, por exemplo. O São Paulo então não deve no momento buscar pontas, né, galera, igual o ponto aí do Boca especulado. Agora vai começar a surgir muita especulação, né, mas muitos não são verdade. Até porque o São Paulo já tem várias pontas, né, até que não entra, igual o William Gomes. O jovem Henrique também, né, um jovem jogador e uma promessa do São Paulo. Tem um Rato, tem o Ferreirinha, tem o Eric, né? O Lucas que tá jogando na ponta também. Na minha opinião, o Lucas tinha que jogar no meio campo, né? E o Luciano fica na reserva, mas o Luciano, pelo jeito, nunca fica na reserva, né? O William Gomes jogou mal contra o Botafogo, depois praticamente não teve oportunidade. E o Luciano, que joga mal quase todo jogo. O Luiz Gustavo também, né? E mesmo assim, o Zubeldia continua apoiando esses jogadores. E uma jovem promessa igual o William Gomes não entra. Eu já falei em alguns vídeos atrás, né? Se eu fosse o presidente do São Paulo, apesar de eu gostar, né, do estilo do Zubeldia ali na beirada do campo, sempre apoiando os jogadores, eu não continuaria com ele, né? Até porque eu acho que ele escala mal, ele demora muito para mexer. E se o São Paulo continuar assim, né, para o ano que vem, não trazer o meio-campista, continuar com o Luciano ali, o São Paulo já vai começar o ano, né, meio complicado. Até porque se o tricolor só se classificar para pré-Libertadores, que já começa em fevereiro, o São Paulo já vai ter aí pela frente 2 mata-mata, né? E se o São Paulo for eliminado, não vai nem para a Sul-Americana. Então o São Paulo não pode, né, cometer os mesmos erros desse ano. Claro que esse ano o São Paulo foi muito prejudicado por lesões, né, igual o Pablo Maia, o Alisson, que fez muita falta para o tricolor. Mas mesmo assim, né, o São Paulo, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, né, o primeiro jogo ali que o São Paulo poderia ter vencido, o auxiliar do Zubeldia não mexeu, né, galera? Foi mexer lá no fim do jogo. O William Gomes depois foi titular, né, nos próximos jogos, mas aí foi mal contra o Botafogo, então o Zubeldia tirou, não entrou mais. O Santiago Longo, né, também teve poucas oportunidades. O Galopo, né, galera? Sei que o Galopo não estava rendendo muito, mas merecia ter mais oportunidades, né? O Galopo, até porque quando chegou no São Paulo ele foi artilheiro, né, já do Campeonato Paulista. Então poderia ter mais chance ali no meio-campo, né? Por que não? Muitos torcedores e alguns comentaristas pedem 3 zagueiros no São Paulo. Na minha opinião, galera, eu sei que o São Paulo já foi campeão em 2005, né? Muitos títulos do São Paulo foi com 3 zagueiros. Mas são épocas passadas, né? Na minha opinião, com esse elenco, o São Paulo tem atacantes rápidos. Então, se for para tirar um meia ou um atacante para colocar mais um zagueiro, eu não gosto muito. Eu prefiro o time com 2 zagueiros mesmo, né? Mas eu preferia com os pontas mais rápidos, né? Igual o William Gomes ou o Eric, e tirasse o Luciano e colocasse o Lucas no meio.
Então o São Paulo nessa janela deve buscar dois laterais, né? Um direito e um esquerdo e um meio-campista. Na minha opinião, se eu fosse o São Paulo, eu trazia dois laterais esquerdos. Os nomes da vez, né, aí no São Paulo é o Wendel, que segundo o Jorge Nicola pode pintar aí no São Paulo, né? Segundo o Júlio Casares, sua preferência é para vir para o São Paulo, coisa que eu não acredito muito, né? Até porque com o Alexandre foi a mesma coisa. O Júlio Casares falou que se ele vinsse para o Brasil ia jogar no São Paulo e o jogador foi para o Flamengo. O São Paulo não deve investir em jogadores muito caros. Vai começar a surgir várias especulações, né? Mas não adianta achar que o São Paulo vai trazer jogadores como o Léo Fernandes por quase 40 milhões de reais, né? A não ser que a pedida for bem diminuída ou o jogador chegar por empréstimo. E o zagueiro Arboleda e o meio-campista Wellington Rato e o volante Bobadilha participaram, né, do treino com bola do São Paulo na manhã de ontem no CT da Barra Funda, um dia depois do empate, né, com o Red Bull Bragantino por 1-1. Então eles pode ser novidade, né, nesse jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. O Arboleda e o Rato, né, foram desfalques por lesão, né, no jogo de quarta-feira. Então e podem voltar, né, no duelo de amanhã contra o Atlético Mineiro no Morumbi. Já Bobadilha voltou ao clube após passar, né, os últimos dias a serviço da seleção do Paraguai para jogos, né, das eliminatórias para a Copa do Mundo. Os três foram a campo, né, numa atividade de posse de bola e de um jogo de 9 contra 9, num campo menor, né, de 70 metros, comandado por Luiz Ubeldia. O zagueiro Ferrarese, que também estava convocado, mas pela Venezuela, né, se representou e fez trabalhos nas áreas internas do CT, por ter entrado em campo, né, na última terça-feira. Já os atletas, né, que atuaram por mais tempo contra o Bragantino fizeram atividades de recuperação. Zubeldia, né, ainda tem outros dois atletas em recuperação, com a expectativa, né, de que eles voltem contra o Atlético Mineiro. O lateral Wellington, né, está em fase de transição depois de um edema na coxa esquerda. Mesmo cenário do atacante Caleri, né, que sente dores na coxa esquerda. Para o jogo de sábado, né, o zagueiro Sabino, que atuou na lateral esquerda na quarta, é desfalque, né, por suspensão. Com 58 pontos, né, o São Paulo está na sexta colocação. O tricolor garante uma vaga na Conmebol Libertadores do ano que vem, se vencer, né, o Atlético Mineiro. E o auxiliar Max Cubeiras, né, que substituiu Luiz Ubeldia, suspenso no jogo contra o Bragantino, falou sobre as poucas oportunidades, né, de William Gomes. Então abre aspas aí para ele. O William Gomes é um grande jogador que compõe este elenco. Neste jogo, né, chegou ontem, terça, concentrou e não teve tempo de estar conosco. Entendemos que não correspondia, né, se ele entrasse. Ele minimizou, né, a falta de oportunidades ao jovem. Ele disse, é um projeto futuro do clube, tem muitas condições, vai seguir trabalhando por uma oportunidade, concluiu o argentino. O William tem 16 jogos, né, galera, na temporada, 9 deles como titular. A maioria em jogos em que os principais jogadores foram poupados. Ele marcou 3 gols. Eu lembro quando o Antony jogava no São Paulo, né, se eu não me engano, acho que era o Diniz, o treinador. E o Diniz não colocava ele para jogar também, né? Demorou muito tempo para o Antony começar a jogar e tomou conta da posição. Eu vejo a mesma coisa com o William Gomes. Se ele tiver uma sequência aí, ele não vai sair mais do time. Mas eu não entendo, né? Porque o Zubeldia não dá chance para o jogador. Dá para ver que é um jogador diferente. Então, vamos ver, né, o próximo jogo aí se ele vai entrar. Mas normalmente ele não tá entrando, né? Quando entra o Eric, o Nestor, até o Nestor tá entrando como meio-campista ali pela ponta, né, também. E resta 4 jogos, né, pro São Paulo para acabar a temporada. O tricolor enfrenta o Atlético Mineiro amanhã, jogando em casa no Morumbi. Um jogo pro São Paulo vencer, né, até porque o Atlético aí tá mais focado na final da Libertadores. Depois o tricolor enfrenta o Grêmio, né, fora de casa, é um jogo mais difícil. Depois o São Paulo enfrenta o Juventude em casa, né, um jogo aí para o tricolor vencer também. Depois o São Paulo enfrenta o Botafogo, né, na última rodada fora de casa. Vamos ver como é que o Botafogo chega, né, se já foi campeão ou não. Se ainda estiver disputando o título com o Palmeiras, aí vai ser um jogo mais difícil. Mas o empate para o São Paulo não está tão ruim, né, nesse jogo.
Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.